Olá, mulheres! Aqui quem fala é a pastora Luciana Ruiz. Eu quero compartilhar rapidinho com vocês a palavra do Senhor. E hoje no livro de Esther, Esther capítulo 4, verso 14 em diante, traz para nós alguns relatos. E eu quero focar, na verdade, no versículo 15, que diz assim: Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Por quê? Porque o versículo 14, Mordecai traz para Esther o seguinte: olha, quem sabe não seja para um momento como este que você chegou nessa posição, que você chegou aí onde você está. Esther está agora como rainha, mas eu quero tirar só um pouquinho desse momento e fazer com que você foque em 3 personagens neste livro de Esther muito importante: Vasti, Esther e Zeres. Zeres era a esposa de Amã. E por que eu quero focar com vocês nessas 3 mulheres? Mulheres que tiveram grandes oportunidades de fazer a diferença com aquilo que carregava, com aquilo que tinha e com as oportunidades que foram dadas a cada uma delas. Vamos colocar, Vasti tinha tudo para dar certo, mas acabou não dando. Porque quando vamos lá no capítulo 1, traz para nós um relato de que o posicionamento de Vasti, a desobediência dela, a insubmissão dela quando o rei pede para chamá-la e ela não vai, aquela posição dela, aquele posicionamento dela traz indignação não apenas ao rei, mas a todos que estavam presentes participando daquele banquete que o rei estava preparando, que o rei estava, na verdade, oferecendo para todos que estavam presentes. E nesse exato momento, eu me lembro muito do capítulo 14, verso 1 de Provérbios, que diz que a mulher sábia, ela edifica e a tola com as suas próprias mãos, ela acaba destruindo. Foi o que Vasti fez. Não precisou de ajuda de ninguém, não precisou da amiguinha, não precisou da conhecida. Vasti, infelizmente, era uma mulher que tinha tudo ao seu dispor, tinha tudo para dar certo, mas o seu posicionamento, a sua postura, a sua atitude de total desobediência e insubmissão faz com que Vasti perca todos esses benefícios e o seu nome nunca mais ser lembrado. Inclusive, em um dos versículos é trazido para nós, o versículo 19, dizendo assim, o finalzinho dele: olha, que o rei então procure alguém que seja melhor do que Vasti. Olha só que ponto chegam as coisas. Então, Vasti teve a oportunidade de continuar desfrutando de todos os benefícios, porém a sua atitude acaba fazendo com que ela perca tudo aquilo. O seu posicionamento, a maneira com que ela se comportou e um mau exemplo que ela estava prestes a dar às demais esposas dos demais príncipes faria com que então Vasti nunca mais fosse lembrada por ninguém. Diante desse contexto, começa então a procura por mulheres virgens que pudessem ser preparadas e então, ser escolhida pelo rei, que então dali por diante assumiria o lugar de Vasti. Diante a todo esse contexto, diante a tantas coisas que aconteceram no meio do caminho, capítulo 2 traz para nós que Esther foi favorecida. Favorecida no ambiente onde ela estava, favorecida pelo rei. Esther, com toda certeza, uma menina órfã de mãe e pai, criada pelo tio Mardoqueu, e eu acredito, eu sempre digo isso, a Bíblia não relata para nós os pormenores, mas com toda certeza o posicionamento de Esther chamava muito a atenção. Eu acredito que Esther, ela abriu o coração para não permitir que as dores e os sofrimentos e a ausência do pai e da mãe prejudicasse a sua caminhada, prejudicasse o seu desenvolvimento e aquilo que com toda certeza ela buscava em viver, em desfrutar da parte do Senhor. Porque o que acontece?
eu e você, cada uma de nós carregamos uma história. E é então interessante porque se eu desse oportunidade para vocês, cada uma, com toda certeza, eu ficaria chocada conforme eu fosse ouvindo o histórico de cada uma, assim como vocês também poderiam ficar chocados ao ouvir a minha história e aquilo que eu trago, né, como história. Mas é tão interessante que o Senhor tem dado a todas nós a oportunidade de mudar a nossa história, a oportunidade de não ficarmos presa a dores do passado, a sofrimentos, às angústias, a tantas coisas que nos aconteceram. Por quê? Porque isso tudo só vai nos impedir de avançar, de desfrutar e de viver uma nova história, um novo tempo, algo tão lindo que com toda certeza será proporcionado a mim e a você da parte do Senhor. Então, eu acredito muito nisso. Por que Esther ela foi favorecida? Por que Esther ela foi escolhida? Porque com toda certeza Esther ela abriu o coração para que o Espírito Santo de Deus então começasse a trabalhar em seu coração, nas suas emoções, e todas as dores sofridas, todas as situações que a vida lhe causou não estava impedindo Esther de continuar prosseguindo, de continuar avançando. E é onde eu trago muito que as nossas atitudes e os nossos comportamentos sempre vão falar muito mais alto do que a nossa voz. Às vezes nós falamos muito bonito, nós articulamos bastante, mas é tão interessante que às vezes as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles não se alinham, não se ajustam, não se igualam com o som da nossa voz. E o que nós precisamos, na verdade, fazer é aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado de fazermos a diferença por onde passamos, não através das nossas vozes, né, do volume da nossa voz, mas principalmente da nossa postura, do nosso comportamento. Com toda certeza vai chamar muito mais a atenção do que aquilo que nós estamos falando. E diante de tudo isso, nesse contexto, aparece mais alguém. Zeres também, ela teve a oportunidade única de fazer a diferença, mas no momento em que ela poderia fazer a diferença, ela, infelizmente, ela usa da sua influência e da oportunidade que é lhe dada para causar uma situação ainda pior do que a que já estava sendo realizado, da situação que já estava acontecendo. Quando nós olhamos um pouquinho lá para o capítulo 6, nós vemos alguns versículos, e eu acho tão interessante isso, porque o versículo 13 do capítulo 5 diz assim: mas tudo isso não me dará mais satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, presta atenção, Zeres, mulher de Amã, e todos os seus amigos, presta atenção naquilo que Zeres, ela sugere para o seu esposo Amã, que está dominado pelo ódio, que está inflamado por sentimentos negativos de raiva, de rancor. Presta atenção na sugestão que esta mulher, que está com a oportunidade de fazer a diferença, de influenciar de uma forma positiva, olha só o que ela faz com a oportunidade que ela tem. Ela sugere, juntamente com os demais amigos de Amã, para que ele faça uma forca com mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Olha só, a mulher de Amã, ao invés de ela chegar em Amã, e ao invés de ela amenizar toda aquela situação, todo aquele sentimento, ela ao invés de, olha, Amã, vem cá, presta atenção. Você tem tanta coisa ao teu favor, tantas coisas boas estão te acontecendo. Olha só, você tem sido honrado, a rainha tem te convidado, o rei tem reconhecido o teu valor. Por que você está se apegando ao posicionamento de Mardoqueu, ao comportamento dele? Deixa isso para lá. Não. Ela usa da sua influência, ela usa da oportunidade para inflamar ainda mais o coração do seu esposo Amã. E infelizmente,
quando eu e você, diante a um contexto que nós estamos inseridas e está sendo dado a nós a oportunidade de fazermos a diferença e nós não fazemos, infelizmente, existe um ditado que diz assim: o ruim por si só se destrói. E quando vamos lá para o capítulo 7, o verso 10, diz o seguinte: assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Amã preparou tudo isso. Amã estava tomado, incendiado por sentimentos completamente ruins. Poderia ter sido amenizado se Amã tivesse na sua vida uma mulher sábia, uma mulher pronta para acalmar o seu coração, uma mulher pronta para orar, para interceder por ele, uma mulher pronta para agir com sabedoria, uma mulher que, entendendo todo o contexto, ao invés de inflamar ainda mais o seu coração, trouxesse uma palavra de paz e calmaria o seu coração. Tudo isso poderia ser revertido, mas na primeira oportunidade que quiseres ter, ela incentiva Amã a fazer uma forca. E infelizmente, aquele posicionamento, aquela atitude que esta mulher teve, fez com que o mal que ele estava planejando para Mardoqueu recaísse sobre a sua própria vida. E sabe o que eu quero dizer para você? Está sobre mim, está sobre você uma responsabilidade, uma oportunidade de fazermos a diferença na vida de todos aqueles que estão perto e daqueles que estão longe. Agora, Esther está lá no capítulo 4 que lemos. Esther já como rainha, Esther está com a oportunidade de fazer a diferença. E olha só, eu quero que você traga isso para o teu coração. Esther, como eu disse, tinha tudo para dar errado, mas não deu. E agora Esther usa da oportunidade, Esther usa da influência que ela tem, ela usa o posicionamento dela, ela usa a autoridade que está sobre ela, ela usa tudo aquilo que está ao seu favor para agora interceder junto ao rei em favor do povo que estava prestes a ser destruído por Amã. Sabe o que eu quero dizer para você? O posicionamento de Esther, como Mardoqueu mesmo diz, quem sabe não seja para um momento como esse que você foi levantada. Esther poderia ter agido como Vaxi, que já estava na mesma posição que ela, mas acabou agindo de uma forma diferente. Mas Esther olha para toda aquela situação e ela aproveita a oportunidade para realmente fazer a diferença, para realmente influenciar todo um povo, toda uma nação, para que algo extraordinário acontecesse. Através da vida de Esther, através do seu posicionamento, através da oportunidade que ela soube aproveitar muito bem, o povo foi salvo. E eu quero perguntar para você no dia de hoje, o que eu e você, não é só para você não, na verdade é para mim mesmo, o que eu e você, o que nós temos feito no dia que se chama hoje e com as oportunidades que o Senhor tem nos dado hoje para fazermos a diferença no dia que se chama hoje. Nós temos sido a Esther desse tempo, que temos aproveitado a oportunidade e realmente intercedido pelo povo de Deus, intercedido por aqueles que precisam. Será que nós temos aproveitado a influência que temos para proclamar realmente algo que possa alcançar a todos aqueles que precisam e o nome do Senhor ser honrado e glorificado? Quem eu e você nós temos sido nesse tempo? Que nós possamos aproveitar
o tempo, a oportunidade que o Senhor tem dado a cada uma de nós. Que Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.